O novo presidente da Câmara, Arthur Lira, tem demonstrado que o apoio recebido do governo para a sua eleição não significa atrelamento automático às posições do Bolsonaro. Isso ele provou no episódio do deputado bolsonarista que atacou o Supremo e deixou o bolsonarismo sozinho, inclusive o próprio presidente da República, que foi obrigado a ficar calado no episódio. Agora vem o Arthur Lira fazer um chamamento aos governadores que estão especialmente insatisfeitos e até revoltados com as ameaças que lhe tem feito o presidente em torno desse fechamento, desse lockdown a que estão sendo obrigados a fazer em todo o país. O Arthur Lira quer ouvir os governadores e fixar uma posição, ou seja, uma posição institucional, e que seria um novo drible sobre, inclusive, a autoridade presidencial. Então a minha conclusão é de que o Bolsonaro que se cuide, não é? Porque numa dessas ele pode sofrer uma rasteira. E aí está todo o mercado financeiro em cima dele. E agora, brigando com os governadores, ele está abrindo muitas frentes. E a gente sabe que o afastamento de um presidente da República não depende só de um processo de impeachment, que é muito demorado. Há também o risco de uma canetada, pode ser do Supremo ou do próprio Congresso. Eu falo isso a propósito dessa notícia aqui, de que Lira, o Arthur Lira, chama governadores para diálogo sobre pandemia após ataques de Bolsonaro a medidas restritivas. Presidente da Câmara quer sugestões para a formulação de orçamento para a definição de projetos emergenciais. Daqui a pouco a gente vai ver, não é, as proclamações do presidente contra os governadores que fizeram o lockdown. Aqui em Brasília, por exemplo, o governador fechou tudo, né? A partir de 0 hora de amanhã, todo o comércio está fechado. Ora, e o Ibanez Rocha é um dos governadores mais alinhados com a política do presidente e sentiu-se na obrigação de fazer este fechamento. Mas vamos lá. O presidente da Câmara chamou governadores neste sábado para uma conversa virtual na próxima semana. O aceno ocorre um dia depois de os governadores serem atacados pelo presidente Jair Bolsonaro por causa da adoção de medidas restritivas, quando o Brasil enfrenta o seu pior momento na pandemia. Os governadores criticam a campanha de Bolsonaro contra medidas restritivas e falam em insensatez e negacionismo. A data da conversa entre Lira e os governadores ainda não foi divulgada, mas a intenção do deputado é discutir a alocação de recursos no orçamento e definir projetos emergenciais para pautá-los na Câmara. Agora vamos ver o que disse o Bolsonaro, né, contra os governadores. Do estado de Minas, reproduzindo outros grandes veículos da imprensa e da mídia, fala que Bolsonaro ameaça: quem fizer lockdown terá que bancar o auxílio emergencial. Em meio ao aumento de números de casos da Covid-19 no país, o presidente disse que o governador que adotar medidas de restrição por conta da crise sanitária deverá bancar novas rodadas de auxílio emergencial.
A fala ocorre no momento em que governantes locais estudam e adotam medidas de fechamento para combater a disseminação do vírus, que matou mais de 251 mil brasileiros desde o início da pandemia. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar para o colo do presidente da República essa responsabilidade. Olha aí, o Bolsonaro está contra todo mundo, porque toda a população está apoiando direta ou indiretamente essas medidas dos governadores, que são, aliás, muito pensadas. E o Bolsonaro parece que não gosta muito de pensar e nem de raciocinar antes de falar. Daí a razão do risco que ele corre, não é? Principalmente neste momento em que não só os políticos, os governadores, né, a oposição, as esquerdas, estão em cima dele, mas principalmente o mercado financeiro, que não engoliu e pretende revidar no momento oportuno aqueles golpes que sofreu nos últimos tempos, como a demissão do presidente da Petrobras, um ato até louvável, não é? Do ponto de vista não só político como econômico, como do ponto de vista social, já que o Bolsonaro se mostrou sensibilizado com grande parte da população que sofre aqueles reajustes brutais no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Então, a gente vê aqui por este material da Folha de São Paulo que o Lira, um aliado de um dos pró-homens lá do Centrão, ele está mostrando completa independência e que poderá, inclusive, se voltar contra o Bolsonaro numa situação aí dramática, em que se veja pressionado a trabalhar diretamente contra o presidente e, quem sabe, até o seu afastamento. E que em política ocorre, sempre isso tudo ocorre. E como é que se demitiu, como é que se afastou a presidenta Dilma Rousseff do cargo? Justamente por causa dessa união dessas forças. Ocorre que a Dilma Rousseff foi afastada por impeachment, que é um longo processo que demora às vezes 2 anos. Há situações em que funciona mais a canetada, digamos assim, uma canetada do Supremo, que no primeiro momento pode ser dramática, pode ser até chocante, mas que aquilo não foi feito à toa, não é? Mas a partir de uma grande articulação, e contra a qual o Bolsonaro dificilmente poderá, não é, se livrar, justamente porque aquilo será imediatamente convalidado pelo Congresso, que é um corpo político, não é? E que numa situação dessas não vai ficar como prova a história e como prova, não é, todo esse histórico de golpes de Estado brandos ou violentos. No caso aqui não precisa ser violento, porque os próprios militares também se calariam diante dessa situação, porque o presidente tem se mostrado um homem que não ouve praticamente ninguém e que age por conta própria, além de se mostrar às vezes destemperado em suas atitudes.